Eu tentei colocar mais ou menos numa ordem cronológica para a gente ter uma noção assim, de como que isso vai aparecendo, mas também não faz muito sentido, porque a história ela não é linear, né? Mas eu espero que assim a gente consiga entender melhor. Em maio de 36, a gente tem essa notícia, né, essa matéria que diz que durante o dia e a noite de ontem, o título é Perdura a animosidade entre árabes e judeus na Palestina. Durante o dia e a noite de ontem, foram de natureza esporádica, ataque a um automóvel da polícia, descoberta de um carregamento de explosivos, explosões de algumas bombas em Tucarém, em Nazaré. Nesse momento, a gente começa a notar que a imprensa, no jornal Folha da Manhã, vamos falar mais especificamente desse jornal, ela já começa a lidar com o pressuposto de que os árabes vinham atacando os judeus austríacos, né? Às vezes não se nomeia, o jornal não fala quem foi que jogou a bomba, quem foi que, enfim, quem produziu qual ato, mas está subentendido no decorrer do próprio texto e no conjunto de matérias que a gente vai analisando, que os árabes que estão ali sendo desobedientes, vamos dizer assim, né? Em junho de 36, é quando a gente nota que já se institui, do ponto de vista da imprensa, um certo confronto ideológico, um confronto político entre os palestinos e os ingleses. Tá? E aí a gente esse conjunto de problemas vai começando a ganhar uma forma que parece mais interessante para o jornal. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, a gente vai perceber aqui no final como é que isso já vinha sendo construído antes também, né? Esse confronto ideológico, me parece que há em várias outras matérias, eu recorto essa aqui, a animosidade da parte dos árabes já não é tanto contra os judeus, como contra a administração britânica e sua campanha racial e religiosa, ameaça transformar-se em uma espécie de guerra de independência, né? A própria ideia de uma guerra de independência que estaria sendo travada naquele espaço já começa a aparecer de forma muito proeminente. Na época, os palestinos promovem um embargo comercial, há protestos em lugares públicos, há ataques aos britânicos, há ataques aos judeus. A ideia, então, de desobediência civil e a ideia de ataques terroristas aparece muito mais fortemente no jornal a partir dessa época, né? Em seguida, em julho de 36, continuam as violências na Palestina. Percebam que tem hora que o jornal também fala Palestina, tem hora que ele vai mudando essa relação com esse espaço, né? Essa matéria diz: os últimos julgamentos exerceram alguma influência sobre as massas árabes, mas, apesar disso, as violências têm continuado. A polícia conseguiu prender grande número de terroristas enviados para o campo de concentração de Serra Nanda, onde já se encontravam 150, dos quais uma parte resolveu fazer greve de fome. Os dirigentes árabes desmentem que a greve dos comerciantes deva acabar no fim de semana. Nessa matéria especificamente, essa ideia dos últimos julgamentos, na verdade, a referência direta é a repressão por parte da polícia britânica com relação àquilo que estava acontecendo, né? Exerceu alguma influência, mas ainda não é suficiente para parar aqueles que estão desobedecendo a ordem estabelecida, digamos assim, né? É criado, nesse momento, essa relação muito forte entre os palestinos, chamados de terroristas, e o mandato britânico, que já passa a ser considerado para o jornal, com várias outras matérias, como um legítimo ator presente naquela região, né? Em 38, o termo terrorista ele segue sendo usado e mais fortemente atrelado aos palestinos. Há atos de resistência que são tratados como violência descabida, e essa luta entre as tropas britânicas e um bando de árabes, é um termo usado pelo jornal, né, aparece muito fortemente. Eles são efetivamente terroristas, agitadores e desobedientes, né? Aí diz: um patrulhamento de policiais surpreendeu ontem um bando de terroristas com quem travou o combate. 9 rebeldes, eu mesmo não estou enxergando ali o que está em preto.
morreram. 9 rebeldes árabes, enfim, essa relação entre terrorista árabe, ela está presente fortemente já no início do século XIX, eu digo já porque hoje ela se repete, né? A gente vê isso insistentemente, e a partir de julho de 1938 isso se torna tão forte a ponto de criar certos contrapontos que o jornal também estrategicamente noticia. Né? Há alguns atores que vão dizer, olha o que vocês estão falando. Por exemplo, aqui em julho ainda em janeiro de 1938, aparece o secretário-geral da Liga Patriótica Síria, Shafik Ahmad, que faz a seguinte ressalva para o jornal, e o jornal publica. Isso é muito interessante. Ele vai dizer, quem está falando isso é o Shafik, né, o secretário-geral da Liga Patriótica Síria. Ela critica a maneira por que são apresentados os acontecimentos na Palestina. Diariamente publicam os jornais telegramas em que se fala de atentados terroristas praticados por bandoleiros árabes contra os judeus e as tropas inglesas. Imagine, senhor editor-chefe, que tais bandidos são justamente a fina flor da mocidade árabe. Abandonando os bancos das escolas e faculdades, esses moços vão para a luta em defesa de um ideal, o maior ideal da humanidade, que é a liberdade. E por isso são chamados pelas agências de bandidos, bandoleiros e terroristas. Eu achei interessante colocar esse contraponto, né, também entre aspas, porque o uso que o jornal vai fazer disso também revela muito do próprio interesse da mídia naquele momento, porque é a partir desse momento que o significante terrorista começa também a ser atrelado aos judeus. Ele muda, o jornal deixa de chamar só os palestinos de terroristas, mas passa também a chamar os judeus, que seriam aqueles judeus contrários ao que estava acontecendo, também como terroristas. Né? Então, a gente tem aí um deslizamento desse significante, desse nome, né, que vai passear aí entre judeus e palestinos, deixando o mandato britânico de fora da cena. Assim, né? Isso aqui me parece que eu gostaria que ficasse mais claro. Assim. O mandato britânico ele é sempre esse que está de fora da cena, e a luta ela vai sendo estabelecida e vai sendo definida como acontecendo entre os judeus e os palestinos, no caso, chamados de árabes. Né? Essa mudança desse significante de um lugar para o outro tem relação com algumas das ações por parte dos judeus contra a política britânica, né? A partir do Livro Branco, de 1939, que criava alguns limites para a ocupação, e foram também taxadas de terroristas. Em junho de 1946, já para frente, há essa matéria. Hoje, os terroristas judeus sequestraram 5 oficiais britânicos, os 5 oficiais foram detidos como reféns para que possa ser exigida a libertação de 2 membros da organização Stern, fundada por Abraham Stern, líder terrorista judeu morto. A organização terrorista Haganah reivindica oficialmente a responsabilidade de todos os atos de sabotagem ocorridos. Por sua vez, a organização Irgun espalhou panfletos convocando o povo judeu ao combate. Essa mudança do termo terrorista dos árabes para os judeus é que ativou, na minha análise, o que já estava sendo dado, né? Que mais do que o território palestino, o que estava em questão para esse jornal especificamente era o poder britânico, era a Inglaterra, portanto, todos os judeus que eram contra o poder britânico e todos os palestinos seriam, assim, terroristas da Palestina. Aí eles passam a ser chamados de terrorista como um todo e da Palestina. Aí interessa apresentar o nome Palestina. Né? Em julho de 1946, essa matéria. O bairro judeus de Jerusalém acha sob nervosismo crescente, enquanto soldados britânicos em patrulha novamente indicam o estado de alerta das tropas, enquanto prossegue o trabalho de revolvimento dos escombros do Hotel Rei Davi, à procura de vítimas da explosão. Os agentes de serviço de segurança britânico estudam fichas de cerca de 100 dos mais desesperados terroristas da Palestina. Esses mais desesperados terroristas da Palestina são os judeus e os árabes que são contra o poder britânico, né? Todos os líderes do Irgun e do bando externo. Bom, a minha análise a partir dessa trajetória, digamos, discursiva, narrativa, desse
desse conflito, né, que já acontece, ainda que pré-48, né, ele já estava sendo construído ali como um conflito, é de que esses binarismos, a ideia do que é árabe, do que é palestino, a ideia do que significa o território, a própria ideia de quem tem direito sobre aquele lugar, ela passa a ser reiterado pelo jornal Folha da Manhã, corroborando lógicas de poder estabelecido. Fazendo isso, o jornal inventa, ele constrói uma certa neutralidade do poder britânico, já que ele joga entre um lugar e outro, né, ele coloca em cena os judeus e os árabes, deixando de fora esse ator político que a gente sabe essencial e bastante responsável por tudo que está acontecendo naquele momento, que é a Inglaterra, que é o mandato britânico, né? Vejam que já em outubro de 33, aí eu estou voltando no tempo, em outubro de 33 já aparecia essa ideia de que o mandato britânico era merecedor de confiança, né? Isso já estava sendo construído antes de tudo que eu relatei aqui para vocês, né? Vários membros do executivo árabe foram hoje recebidos em audiência pelo alto comissário da Inglaterra, o qual lhes deu a garantia de que não deviam temer que os judeus assumissem a supremacia do país, embora exercessem certas funções de maneira equitativa. Difícil entender aquele final ali da matéria, né? Mas, enfim, o que já estava dado em 33, né? Antes de tudo isso que a gente atravessou aqui agora, era essa ideia de que o mandato britânico ele deveria ser confiado como um legítimo mediador do conflito, né? Isso vai aparecer em 1940, nessa charge, no jornal, que é também bastante sintomática da intenção do próprio jornal de colocar o mandato britânico como aquele que vai apartar a briga, né, entre os judeus e os árabes, aquele que está mediando, aquele que, enfim, que atua como o bonzinho da história, né? Na verdade, é isso que está acontecendo. Isso me parece central, assim, para a gente pensar o quanto esses atores que estão em processo de uma disputa de poder, eles são articulados a partir da própria narrativa da mídia, né? A mídia vai construindo e vai inventando o lugar desses atores, é a partir daí que eu também penso a discussão sobre essa geopolítica que vai sendo construída. Lá no início, Jabotinsky, um líder sionista, quando ele começa a notar esse descontentamento da população palestina, né? Ele fala que era preciso criar uma muralha de ferro que fosse capaz de romper com esse descontentamento, né? Parte do meu argumento aqui é de que essa muralha de ferro ela existiu também através da mídia, né? Ela não só foi construída a partir de uma relação política direta com o mandato britânico, mas a mídia ela tem um papel central e ela cria condições de existência dessa muralha de ferro, inclusive acobertando o próprio mandato britânico daquilo que ele próprio fazia, né? Dando a ele próprio uma certa condição de uma muralha que cobria ele mesmo daquilo que ele estava fazendo, né? Bom, essa é a questão central que me parece aqui para a gente pensar em termos de configuração dessa estrutura e dessas lógicas de poder, né? Partindo aí para algumas considerações finais, lembrando que eu estou falando aqui especificamente dessa primeira metade do século XX, né? Pensar esses conflitos de longa duração, né? Isso faz parte dessa pesquisa de maior fôlego que eu tenho tentado fazer, reconhecendo o papel da mídia, na verdade, é trabalhar com aspectos subjetivos e trabalhar com imbricação de redes de poderes que são fundamentais para a construção do sentido sobre o conflito, né? A gente aprende, entende, pensa aquilo que é o conflito a partir dessa construção discursiva. Para o campo dos mídias, isso é algo fundamental, a gente trabalha com isso em várias outras áreas, não é só na política internacional, né? Ela nos interessa em várias outras questões, às vezes mais, digamos, menos complexas, digamos assim, mas isso é sempre uma questão para a gente que trabalha com mídia, né? E a gente vai pensar que é assim que se constrói um acontecimento, né? Do ponto de vista da mídia, a gente vai pensar que o acontecimento, o conflito enquanto acontecimento, ele é isso.
Ele não é outra coisa senão aquilo que se constrói a partir das mídias e das relações de poder, né? Me parece que esse é um desafio importante, tanto para o campo dos estudos da mídia, como também para o campo das relações internacionais, pensando nessa questão da geopolítica, que é de fazer um cruzamento aí possível entre a mídia e as políticas externas, políticas. Acho que o Casarões vai falar disso, ele vai falar disso com muito mais propriedade. Mas essas relações diplomáticas, elas todas me parecem são construídas a partir desse jogo também, né? Me parece fundamental também pensar a mídia como esse ator que funda imaginários etnocêntricos, na maioria das vezes, delimita campos identitários, rechaça diferenças, construindo essa geopolítica que eu venho chamando de uma geopolítica da exclusão, né? Sempre excluindo aquele ator que é menos relevante ou menos importante para o poder instituído, né? No caso específico, aí, o que a gente vê é que essas forças políticas hegemônicas e a imprensa caminham juntas, corroborando o poder que alguns têm de produzir apagamentos, né? Em outras palavras, o que eu tenho pensado é o quanto o jornalismo internacional ele funda e sustenta essa geopolítica da exclusão, isso particularmente no contexto palestino, mas a gente pode pensar em outro contexto como isso também se repete, né? Eu tenho orientado hoje trabalho sobre a Síria, estava falando com o Guilherme, e isso acontece a partir dos jornais também de uma forma muito semelhante, assim, né? A forma como os atores ali são apresentados nos jornais, isso repete muito aquilo que já está presente no século XIX. Isso é muito resultado dessa primeira metade do século XX. Todo o meu trabalho sobre a segunda metade do século XX me obrigou a trazer para a discussão questões relacionadas a filmes, a documentários, a outros elementos narrativos que vão para além da imprensa, já que a gente está falando de um avanço tecnológico a partir da segunda metade do século XX, que também passa a configurar outras possibilidades de narrativas. O Rubem também ontem falando da novela, enfim, falando dessas outras relações midiáticas que vão sendo travadas nesse campo, a gente começa a ter aí outros elementos que parecem ser muito importantes para a gente trabalhar, que é quando entra também os quadrinhos. A gente tem vários outros espaços narrativos que vão contar a história desse conflito de perspectivas possivelmente mais variadas do que essa que a gente via na primeira metade do século XX, o que não deixa, de todo modo, de ser sempre uma questão para aquilo que a gente ainda chama de jornalismo, né? Bom, em linhas gerais, era o que eu queria apresentar para vocês. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais. Muito obrigado.